Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, meu Deus. Olha só que reforçador, isso anima, gente, isso anima. A gente está aqui em Araçatuba, no Integrateia, um seminário maravilhoso que está acontecendo aqui, movimentando a cidade, a região, né? Fortalecendo essa rede de apoio, mães, profissionais, todo mundo motivado em aprender, em se conectar. Muitas palestras incríveis. E o Outspod está como parceiro do evento. Como não sou boba nem nada, né, minha gente? Tô aqui, pegando um por um, assim, a laço, pescando a galera, falando, vai sentar na mesa para bater um papo comigo. Porque tem muita informação importante, né? Orientação, esclarecimento. E aí, a gente sempre fala do autista, a mãe do autista, o pai do autista. Nós vamos inaugurar aqui, inédito no nosso canal, sobre os irmãos do TEA, né? Qual é o impacto dessa família? Já ouvi muitos lados de mães, né, que tem filho típico e atípico, de ter que se desdobrar para acudir essas necessidades, que são muito distintas. Como que acontece? Tem ciúme, se doa mais, se doa menos, sempre o típico tem que ceder mais, né? E eu entendo dessa sobrecarga materna, mas a gente vai conversar com duas meninas lindas que estão aqui, que são irmãs de uma menininha que é autista. Então, recebam minhas convidadas com uma salva de palmas, gente. Sejam muito bem-vindas. A Mariana e a Marina. Que idade que você tem? Eu tenho 16. E você? Eu tenho 14. E a sua irmãzinha? Tem 5. Tem 5 aninhos. 16. Muito bem. Como que foi para vocês quando ela teve o diagnóstico? Na casa de vocês, isso foi aberto? Vocês acompanharam preocupação da sua mãe, né, de se tinha atraso? Vocês estavam cientes desse processo, sendo tão novinhas? Então, quando minha mãe contou pra gente, eu tinha, acho que 11 anos. E Tá. eu não sabia, tipo, Que eu não é? entendi. Ela falou, tipo, sua irmã é autista. Eu falei, beleza. Tudo bem, segue a vida. E eu não sabia o que era isso. E aí, tipo, mas com o tempo fui aprendendo. E aí, tipo, foi. Mas quando ela me contou, não teve tanto impacto. Porque não tinha, assim, até a idade, né, assim, pra entender de fato, né, o que é isso. Eu não sabia. Pra você era só sua irmã, né? Tudo bem, é minha irmã, né? Eu tratava ela normal, tipo, até minha mãe, eu tratava ela, tipo, tão normal que minha mãe tinha que falar pra mim que não era desse jeito. Sim. Tinha coisa que eu fazia que não podia fazer e eu não sabia. Não sei, Nina. E você? Pra mim, tipo, eu tinha uns 9, 10, né, por aí. Por aí. E eu também não sabia o que era autismo, né? Mas pra mim teve um impacto porque eu deixei de ser irmã mais nova. Aí virei irmã do meio e ainda a Maria tinha que receber mais atenção. E eu não entendia na época, então foi meio Sentia difícil. muito ciúme, eu não entendi o porquê dessa dinâmica, né? Porque dava mais atenção. Mas aí depois eu fui descobrindo mais, né? E aí eu fui entendendo, mas até hoje dá um pouquinho de ciúme. Um pouquinho de ciúme ainda da atenção que ela recebe, né? Eu vivenciei isso um pouco similar. Eu tenho só um filho, ele tem 6 aninhos, é autista, mas eu tenho uma família muito grande com muitos priminhos. E a gente muito unido, né? E o Arthur, ele não fazia contato visual, o pessoal chamava ele o tempo inteiro, ele não olhava, não respondia as brincadeiras, né? E eu ainda não tinha o diagnóstico, eu tive com 2 aninhos. E assim que eu tive o diagnóstico, eu achei importante chamar todo mundo, eu falei com as minhas primas, para as crianças que já eram maiorzinhas, que eu queria sentar para contar e explicar. Claro que dentro do que elas iam conseguir entender, né? Mas a gente fez assim, separou ali dos 6 aninhos para cima, nós chamamos todo mundo para conversa. E é óbvio que cada um teve um tipo de percepção. Então, eu tive priminhas que choraram com medo. Nossa. A palavra autismo, né? O que é isso? Uma delas falou, mas ele vai morrer, né? Ele vai ficar bem? E tudo isso não tem um reagir certo e errado. O importante é a gente abrir e trazer para participar, né? Sim. Quando a gente tem esse diagnóstico, ninguém sabe nada disso. Nem vocês, nem a sua mãe, né? A gente vai ter que ir se adaptando e aprendendo. Então, foi importante eu ter falado para os priminhos que, olha, o Arthur não responde, não é porque ele não gosta de você. Ele tem dificuldade.
E eu fui dando orientação. Quando vocês chamarem ele, tenta se posicionar mais na frente dele. Se ele tiver com o olhar meio perdido, tenta chamar mais a atenção. Tipo, Arthur, olha pra mim. Fui dando dicas, né? Um dos priminhos falou assim pra mim, nossa, tia, que bom, eu achei que o Arthur não gostava de mim, porque eu tentava falar com ele o tempo inteiro e chamava pra brincar e o Arthur ignorava. E aí eu falei pra ele, não, ele tem a dificuldade, a gente vai precisar insistir mais. E aí era uma coisa muito linda, assim, que eu vivenciei na minha família, porque toda molecada, ninguém exatamente tendo uma noção do que é, mas assim, muito prontos pra ajudar. Então, no meio da brincadeira, eles percebiam que o Arthur estava meio que vagando ali, pulavam na frente dele, Arthur, olha aqui pra mim, tô falando com você, e não sei o que, tipo, coisa mais linda, sabe? Porque com isso, o Arthur começou, de fato, sustentar mais o contato, interagir, me ajudaram muito, assim, pra imitar, porque às vezes eu pedia pra ele imitar alguma coisa, eu não era tão interessante, mas os priminhos acabavam sendo mais legais. E eles foram fundamentais para deixar mais leve a vida, né? Quando todo mundo carrega isso junto, então vai dando uma melhora. Então não tem mesmo assim, saber o que fazer. E isso de você sentir ciúmes, e tudo bem você sentir. Não é uma coisa ruim. Sentimentos, eu falo assim, não é que não tem sentimento que a gente pode classificar é bom ou ruim, tem o que a gente sente. E a gente não controla, a gente controla as nossas atitudes. Não é ruim sentir raiva, ou sentir frustração, ou sentir ciúme, ficar frustrado. São sentimentos que todo mundo tem. E tudo bem, eu não posso, por conta disso, sair dando uma de louca, fazendo qualquer coisa, né? Aí meu comportamento, mas sentir tudo bem. Você conseguia se abrir com a sua mãe quando você sentia isso? Não muito. Eu geralmente escondia. Você escondia. Mas agora que, tipo, eu comecei a saber mais sobre o autismo, por causa da Maria e tudo mais, agora eu entendo bastante, tipo, às vezes eu acabo não me abrindo tanto com a minha mãe, que eu não sou muito aberta, mas... E com a sua irmã? Entre vocês conversam mais? Nossa, Não muito. muito. A gente divide quarto. Então, A gente é muito próximo. Tipo, ela e a Maria até. Mesmo que ela seja pequenininha, eu brinco com a Marina brinca, tipo, junto, a gente se diverte. E isso é muito legal de vocês duas poderem falar entre vocês, né? Porque de repente não vai ser com a sua mãe que você vai abrir isso, mas uma fala com a outra, né? Tudo que eu conto pra ela, tipo, pra minha mãe, eu conto primeiro pra minha irmã do que pra minha mãe, tipo, pra ver qual que é a reação e tal. Então. Isso é legal. Aí no meu olhar de mãe, né? Toda vez que eu converso com as mães que têm filho típico e outro atípico, é sempre uma culpa muito grande, porque a gente queria conseguir acudir todo mundo na mesma medida, mas a gente acaba acudindo aquele que precisa mais. Não é que o outro não precise, mas aquele que é mais urgente, né? Mas a gente tem que se vigiar para não ficar toda hora pedindo para vocês flexibilizarem. Não, cede dessa vez, cede de novo, cede de novo, cede de novo. A gente super entende. Tipo, pelo menos, eu super entendo minha mãe. Eu sempre entendi. Tipo, quando eu era pequena quando a minha irmã nasceu, mas eu sabia que ela era mais nova que eu, então, tipo... Demandava mais. Ela precisava mais. Tipo, com a Maria, a mesma coisa. Então, tipo, eu nunca senti ciúmes das minhas irmãs. Nunca. Nunca mesmo. Eu sabia. E isso da Maria, tipo, ser autista... Cara, eu cuidei como se fosse algo normal. Tipo, eu sabia que ela ia precisar mais de atenção do que eu e a minha irmã. Eu acho que isso aproximou mais ainda eu e a minha irmã. Porque, vocês tipo, duas, legal. Depois, porque a gente começou a conversar mais assim. Não afastou a gente da nossa mãe. Tipo, a gente ainda conversava e tal. Mas a gente começou a conversar muito mais depois. Porque quando a Maria nasceu, eu tive que ceder meu quarto pra ela ficar no meu quarto, que era mais perto do quarto do meu pai e da minha mãe. Aí eu fui pro quarto da minha irmã. Aí nessa de dividir quarto, a gente, tipo, tendo que conversar mais, a gente aproveitava e conversar sobre isso, sobre nossos sentimentos, sobre isso. Se aproximam muito mais da gente. Os amigos de vocês sabem do autismo dela? Vocês falam, vocês contam? Sim, sabe e leva de... Tipo, eles nem percebem. Tipo, eles brincam. Então. Aí depois que a Maria, sei lá, vai embora, alguma coisa, fala, sabia que ela tem autismo? Aí eles ficam, nossa, nem reparei. Porque a Maria é uma criança muito expressiva.
Ela, claro que ela fez, tipo, terapia, Sim, TO, tudo, mas antes ela não era. Mas agora ela tipo, conversa com todo mundo, chega abraçando, falando. Então, tipo, quase ninguém percebe. Mas eles aceitam de boa, tipo, brincam. Não, Não muda nada. Não, assim, não muda nada. Vocês nunca perceberam, vivenciaram alguma situação de que alguém estava fazendo alguma diferença com a sua irmã ou algo desse sentido? De alguém não entender, fazer uma cara feia para alguma necessidade que ela tinha? Vocês já vivenciaram pra minha isso? irmã, não. Mas, tipo, quando eu tava no 4º ano, tinha um menino da minha sala que ele era autista e ninguém falava com ele, só eu falava com ele. Isso foi antes da minha irmã nascer, tipo, foi antes de tudo. Foi antes. Foi bem antes. E a professora falou, tipo, alguém pode fazer dupla com o Felipe? E ninguém fazia, só eu fazia, eu ajudava ele em tudo. Tipo, eu nem sabia, tipo, eu sabia que ele era diferente, mas eu não sabia o que ele tinha. E ninguém queria brincar com ele. Ele também era muito fechado, mas ninguém falava com ele, ninguém brincava com ele, só eu. E eu ficava com muita dó, porque, tipo, ninguém falava com ele. Tratavam ele diferente, até os professores tratavam ele diferente. Mas vocês não sabiam que ele, não, que ele eu é não autista? sabia. Que idade que você tinha? Acho que eu tinha, tipo, 8, 7, por aí. Tava no 4º ano. E eu não sabia, mas, tipo, eu sabia que ele precisava de alguém, na escola. Você acha que se os professores tivessem aberto e falado, olha, o coleguinha é autista, ele tem algumas necessidades que são diferentes, você acha que o grupo teria se adaptado mais para acolher? Tipo, a minha sala, alguns são da minha sala até hoje. E eles são super gente boa. Eles iam entender se falassem. Mas é que não era, ficava aquele tabu. Tipo, ninguém falava nada. Tipo, só a mãe e os professores sabiam e ninguém falava nada na escola. Também, tipo, não era tão igual hoje é o autismo. Era, tipo, um ali, um aqui. Aí ele era o único da escola que tinha. Você tá falando, eu tô pensando aqui. A partir de que idade, não sei, seria adequado que as escolas abrissem, fizessem reuniões ou chamassem para explicar da diferença do coleguinha. Você era bem novinha, né? Era. 7, 8 anos, né? Sim. Mas não sei dizer, não tenho esse conhecimento para dar uma opinião do tipo, olha, a partir de tal idade. Mas esse movimento tem que acontecer. Não, assim, a gente vê certeza. isso em salas de adolescentes, pessoas maiores e que ninguém fala sobre, o colega ali super excluído. E eu penso que se a gente abrisse, conversasse, explicasse, as chances de acolhimento são muito maiores do que o inverso. Mas tem escola também que não liga tanto. Tipo, esse é meu amigo, ele repetiu de ano. Ele era pra estar no 2º junto comigo. Ele tá estudando comigo esse ano também. Tipo, não na minha sala, mas na mesma escola. Tá. Ele tá no 1º e ele mudou completamente. Tipo, eu acho que ele fez, tipo, na Alguma época... intervenção, fez terapia? Na época ele não fazia porque... Eu não sei se eu posso falar, mas... Que a mãe dele não aceitava ele. Sim, pode falar sim. Tipo, a mãe dele não aceitava. É muito a mãe dele não acontecer aceitava isso. ele. E acho que ela aceitou, tipo... Demorou. Demorou muito pra aceitar. E aí agora ele tá, tipo... Tá de boa, ele tá no 1º. Tá bem melhor, foi desenvolvendo. Tá bem melhor. E aí, tipo, ele fala com as pessoas, ele fala com todo mundo, tipo, na escola. Ele ainda fica, tipo, ele leva o tablet dele, tipo, ele fica no mundo dele. Mas, tipo, ele conversa de boa com todo mundo. E ele é bem inteligente. Então, isso que eu acho legal dessa possibilidade de abrir, porque os preconceitos acabam vindo muito mais dos adultos, que acham que não vai entender, que vai excluir, do que a meninada. A meninada, eu acho que se a gente joga aberto, a chance de acolhimento é muito maior mesmo. Com certeza. Agora, se ninguém fala nada, a pessoa tá ali, não interage, você também não sabe como fazer aquela troca, você acaba se afastando. Do mesmo jeito que se eu não tivesse chamado os priminhos do Arthur para explicar, provavelmente eles não teriam tentado tanto, insistido mais vezes, se reposicionado. Porque quando a gente vai para fazer uma amizade, conversar, tem que ter uma troca. Se só você se doa, só você, e o outro você não tem resposta nenhuma, isso desestimula. É normal, todo mundo vai desencanar. Agora, se você entende que ele não responde por uma dificuldade, mas que você ajuda insistindo, que ele te nota, mas que ele ainda não consegue, não sei, não aprendeu a falar, né, não aprendeu a expressar, aí é diferente, porque não é questão de não se importa comigo ou estou sendo rejeitada, é porque ele tem dificuldade, então tudo bem e eu vou participar desse processo, né? Uhum. Vocês já acompanharam alguma terapia dela? Já, várias vezes. Várias vezes. Pode falar, eu falei muito.
às vezes, durante as férias, às vezes a gente ia lá na clínica da minha mãe, a gente Uhum. acompanhava a terapia. E às vezes não só da Maria, de várias Dos outros, crianças. né? E eu gosto muito, eu gostava muito. É legal, não é? É. Ajuda vocês visualizarem, né? Entenderem mais aquele Aham. Eu funcionamento. sempre fui lá na clínica da minha mãe, porque quando eu não crescer, eu quero trabalhar com isso. Ah, é? Aham, Que legal. Eu acho muito legal. E o que você pensa? Alguma área TO. específica em TO? TO. Eu quero bastante. E aí eu sempre fui lá e acompanhei várias crianças, tipo, de níveis, de graus de autismo diferentes. E eu gosto muito de lá, gosto muito. É bem legal. É bom aprender como falar com autistas de graus diferentes. Porque É bem diferente. é muito É, diferente. sim. Porque tem autista que não gosta de abraçar, e já tem uma que uma vez ela tava chorando, e eu tava sentada no balanço. Ela tava chorando por causa de uma bolinha que um amigo tinha pegado pra brincar. Tava chorando. Aí ela me viu no balanço, foi lá e me deu um abraço, assim. Super inesperado, né? Inesperado. E você não espera isso, tipo, dos autistas, porque eles não são. Não, Não são costumam de... se expressar É, assim, exato. né? Mas aí, pra gente ver como que é errado a gente falar que autista não é carinhoso. Colocar Autista não é estereótipos. todo mundo. Não. Isso. E muitas vezes só não sabem a forma de expressar, É. enfim, né? E até disso, da quantidade de crianças, vocês hoje convivem com muita diversidade, né? Vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar várias formas diferentes de existir. Sim. Então, isso também abre a cabeça de vocês, né? Como me conectar, como falar um... É desafiador, né? Eu mesma, ó, eu enquanto mãe, tenho um monte de amigas com os filhos autistas, só que cada um é de um grau e uma necessidade. Então, eu também tenho dificuldade de me conectar a eles. Mas aí, quando elas me explicam, olha, Mi, se você fizer tal coisa, você tem mais chance de ser bem-sucedida. Ó, ele gosta de tal coisa, por ali pode ser legal. Então, falar abertamente vai ensinando, vai abrindo a nossa cabeça de que é possível e que dá e que tem várias formas da gente se conectar, né? Lá na clínica, os terapeutas que acompanham as crianças fazem isso também. Quando a gente vai lá acompanhar, Para orientar, pra né? orientar a gente, pra gente ajudar. Para E, ajudar. cara, é muito bom, porque eu tenho um menino lá que eu sempre vou lá e eu acompanho ele. E aí, fazia muito tempo que eu não acompanhava ele, e ele, tipo, ele não falava, tipo, ele não falava com palavras, sabe? Ele só falava, tipo, Comunicação. murmúrios, Tá, tipo, essas tá. coisas. E aí eu fui de novo, aí eu fui com ele, e ele tava falando, eu comecei a chorar muito, tipo, muito, muito. É muito bom ver eles evoluindo. Cara, me emociona muito. É lógico, é muito pessoal para vocês, é a irmãzinha de vocês, né? E de vocês acompanharem a evolução dela, né? Nossa, É incrível, não é? É. E a gente começa a valorizar pequenas coisas, né? Então, sei lá, o filho do fulano na mesma idade tá virando pirueta, cantando uma música inteira, fazendo apresentação teatral. E a sua criança, você tá ainda tentando fazer ela te olhar nos olhos, né? E aí você consegue aquele olhar nos olhos, ou você consegue uma palminha. O significado disso pra gente é muito grande. A gente já não vibra mais só com grandes metas, a gente vai vibrando e torcendo por cada passo, Sim. né? Tipo, a minha irmã, ela não come ainda sozinha. A gente tá, tipo, ensinando isso pra ela. E a gente tem uma prima que é da idade da Maria. Tipo, nasceu no mesmo ano e tudo mais. E ela já come sozinha e, tipo, já faz coisas que a Maria não faz. E, tipo, é muito diferente. É diferente, né? É diferente. Mas elas brincam juntas. Então... Sim. Mas por isso que é importante a gente dar esse suporte pra criança ir se desenvolvendo. Dentre, assim, as coisas da Mariai, que aí ela teve uma evolução, ou fez alguma coisa inesperada, assim, que vocês lembram, falam, nossa, aconteceu tal, isso foi tão legal, fiquei feliz, emocionada, que ela fez alguma coisa. Vocês conseguem lembrar de algum desses, algum fato, assim, específico? Ela teve atraso de fala? Teve atraso. Teve atraso de fala. E ela demorou pra andar também, não foi? Mais ou menos, não tanto. E quando eu perguntei alguma coisa pra ela, ela me respondeu, tipo... Falando. Eu perguntei, tipo assim, e você me ama? E ela falou, sim, eu amo você. Eu fiquei, nossa, eu chorei muito nesse dia, muito. Porque, tipo, ela não... Tipo, eu não sabia que ela sabia o significado de amar. E agora ela sabe. E antes, tipo, a gente falava, tipo, fala, eu te amo. Ela falava, eu te amo, mas ela não sabia o que era eu te amo.
Tava E com- reproduzindo, mas sem a É, compreensão E daquilo. no começo foi, tipo, foi muito difícil, porque a nossa casa vivia de terapeuta, tipo, indo e vindo, indo e vindo, e a gente não entendia, tipo, e não podia olhar. A Maria, tipo, chorava, gritava, e a gente não podia ir lá. E eu gosto muito das minhas irmãs, eu quero proteger as minhas irmãs. E eu ficava me coçando pra ir lá no quarto ver. Dava muita dor Dava no coração, muita dor no ouvir ela coração, chorar. ouvir ela chorar, gritava, tipo, a gente sabia que era necessário pra ela, e ela também sabia, e ela fazia, tipo, chorando e gritando. E ver ela, tipo, não chorar mais com as mesmas atividades, me faz muito feliz, muito feliz. Quando a gente, né, a criança tem aquele atraso de fala e de comunicação, chorar é uma das poucas coisas que ela consegue fazer para se expressar. Então chora para tudo, acaba chorando muito porque não sabe Sim. outro jeito de A manifestar Maria aquilo, chorava muito, né? muito, Isso, meu muito, filho era muito, a mesma muito. coisa. Então, qualquer coisinha que ele era contrariado, tudo era muito fácil ele chorar, mas não era questão de sofrimento, ele não sabia se expressar diferente. Era isso Então a mesmo. gente precisa. Aí vai sendo Indo construído com dessa calma. forma, isso, com calma, né? Mas isso de repente começar a falar é muito impactante. Quando ela né? aprendeu a falar, tipo, Nana e Nina, eu fiquei muito feliz. Nossa, Quando ela foi aprendeu os incrível. nomes, eu sabia, tipo, ó, essa é a Mariana e chama ela de Nana, essa é a Marina e chama ela de Nina. Eu fiquei muito feliz. Tipo, ela sabe que o nosso nome é meu nome é Mariana, mas ela sabe que ela me chama de Nana, mas ela sabe que meu nome é Sim. Mariana. É muito bizarro pensar nisso, porque antes ela não ia saber. E agora ela sabe. Pra mim, eu fico muito feliz. Que lindeza, meninas. Eu até poderia dizer assim, que sorte da Maria ter vocês. Ela é sortuda, mas que sorte de vocês também terem a Maria. Sim. Eu tenho certeza, ela transformou, né, Nossa, vocês ela de uma forma ela me que... mudou muito, de verdade. Totalmente, eu Se sei, ela tipo, imagino. não fosse Autista, sim. eu não ia entender nada. Tipo, Não. eu não ia nem ligar. Sim, Eu nem ia exato. A pensar gente em não ia fazer TO. entender disso, de incluir, de pessoas diferentes, não Com por certeza. maldade, por ignorância, de desconhecimento, não no Exato. sentido pejorativo, de desconhecer mesmo, Sim. até que aconteça com a gente, É. né? E aí, por isso que eu acho importante, então, quando acontece com a gente, se a gente também não falar, não conversar, não precisa acontecer com todo mundo para todo mundo Sim. sentir. Mas se eu me abrir, contar, falar com os amigos, eu vou trazendo essa conscientização Eu de converso pessoas com que os meus nunca amigos. teriam pensado sobre. Mas então, agora, pela vivência de vocês, eles pensam, Uhum. né? Tipo, na escola, meus amigos me perguntam, tipo, porque tem um menino na minha sala que ele é autista e tal. E aí, tipo, me perguntam, ai, como é isso, como é aquilo, como a gente tem que tratar. Aí eu falo, tipo, eu não entendo Que legal. tipo, muito, mas eu Sim, sei do que como você é que é. sabe, Tipo, eu você sei. orienta. Você, então, tem um menino autista na sua sala? Ele é do primeiro, eu sou do segundo. Ah, sim, mas, tipo, tá. O que é dessa que já Uhum. foi da sua turma, Sim. né? E você, tem algum me autista na sua sala? Não. Não que você Não tem. saiba Não que eu ainda. saiba ainda, né? Não, com um diagnóstico fechado, ainda não. Mas tem um esquisito. Tem alguém um pouco fora da curva, assim, com um comportamento meio questionável. E na escola, não só da sala de vocês sabem mais, vai sabendo de existências de autistas que estão por lá? Ou ainda é pouco? Muito pouco. É pouco? É pouco. É, Mesmo o colégio sendo muito grande, tem muito Pouco. É. tem pouco mesmo. Eu só Pouco conheço falado, acredito eu. falar muito. Não Era o falam que eu sobre isso nas sentia. escolas. Que a escola é enorme, um monte de criança falava, não é só o meu, de jeito nenhum. Tá lotado aqui de gente e que não sabem e de famílias que não se abrem. Então, ficam vivenciando aquela situação sozinho em casa, calado. Não se abre mesmo. Uhum. E era o que eu pensava, não precisa ser assim, cada um na sua ilha, assim, sofrendo sozinho, passando medo sozinho e também não dividindo alegrias, tipo, por isso que eu quis falar. Eu comecei a falar pra todo mundo, de repente eu falar, às vezes alguém sente a vontade, me conta de volta também, Minha mãe e aí também. fui conhecendo aqui, conhecendo ali, e nas escolas eu acredito que seja a mesma coisa. Na sala da minha irmã tem autista, da Mariazinha. Tem. Tem. Na sala do meu filho também, tem outro amiguinho Aí. autista, também tem. E, tipo, eu achava que era muito. Não raro, Raro. tipo, raro. Sim, é. Porque eu, tipo, vi Sim. um que estudou comigo, mas aí eu vou na clínica e tá lotado. É. É muito diferente. É.
É porque ainda, assim, são diagnósticos que a gente tá vendo acontecer mais agora. Agora que tá, tipo, Né? E falarem mais sobre. exato. Antes cada um quando eu ficava era criança, quietinho. ninguém falava. Isso, ninguém falava. É isso mesmo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meninas? Não? Ah, também quando alguém, tipo, coloca estereótipo no autismo, tipo, Sim, com certeza. alguém faz alguma coisa estranha, alguma menina estranha e falava, o menino Isso é é autista. tipo, Nossa, Isso incomoda vocês? muito, Muito? muito, muito. meus, muito. eu tinha meus amigos, eles faziam piada com autismo e tal, mas aí, tipo, a primeira, tipo, eles faziam, e aí a primeira vez que eu falei, minha irmã é autista, eu não gosto dessas Acabou, coisas. parou. Nunca mais. É isso Nunca mesmo. mais. Tem os meninos na minha sala, são muito chatos, muito chatos. Ficam vendo esse tipo de piada. E eles sabem que minha Eu ia irmã é perguntar isso, eles autista, sabem. Sabem e continuam E fazendo. continuam fazendo. Continuam zoando, continuam. Isso me dá muita E tem gente raiva. que ri também. E os Tipo, professores chegando não em público. intervêm, assim? Se vê, sabem que acontece isso? Os professores estão cientes? Não, não, com Não, certeza geralmente não. Não. Mas eu sinto muita falta das pessoas falando sobre autismo nos lugares, porque Começou a falar agora. Tipo, É. não é uma coisa, tipo, que já falava. Começou a Uhum. falar, tipo, agora sobre autismo. Sim, é essas tudo muito recente o que a gente está vivendo, Sim. né? Disso aí. Vocês estão pegando essa fase então. agora. Inclusive, a gente não. Assim, temos adultos, né? Autistas, mas a gente ainda não tem uma geração de adultos autistas de fato tratados. Sim, porque não tratava Não antes. tratava. Então, agora essas crianças que estão vindo para começar a ter acesso a tratamento. Então, a gente também vai ver muitas outras faces do autismo, né? Porque é um cenário muito novo mesmo para todo mundo. E que bom que está mudando, que bom que a gente tem falado graças a mais Deus. sobre isso, né? Meninas, muito obrigada pela participação de Obrigada vocês, eu, viu? né? De abrir, de se expor, porque outras pessoas podem assistir e se identificar com vocês, né? E essa sensação de não estar sozinha no mundo. Esse é legal de quando eu encontrei outras mães, falar, nossa, não sou só eu, graças a Deus, alguém vai conversar comigo, né? E de encontrar outras pessoas que vivenciam, que Sim. possam te compreender, né? Eu tenho um amigo que a irmã dele também é autista. A gente fala sobre isso. Então, olha só, alivia mais, né? Com certeza. Alivia mais. Então tá bom, meninas, muito obrigada por esse bate-papo. Pessoal, fiquem ligadão aí, porque a gente tá aqui na edição especial do Autispod no Integrateia. Tem muita palestra bacana por vir. Um beijo, tchau, tchau.